Ricardo, o IRB vai quebrar? Não, não vai. O IRB tá insolvente? Não, não tá. O que acontece? O IRB trabalha em um setor que é altamente regulado, que é o setor de seguros e resseguros. Da mesma maneira que os bancos, por exemplo, também trabalham em um setor altamente regulado. Da mesma maneira que os bancos precisam, para operar, ter determinados níveis de capital, porque senão o Banco Central diz, olha, com esse volume de capital próprio você não pode operar, as seguradoras e resseguradoras caem na mesma situação. O que aconteceu com o IRB? Com os sucessivos prejuízos que ele veio apresentando, ao longo aí dos últimos, 8 trimestres, desde que a verdade veio à tona, o capital próprio dele acabou corroído, né? Prejuízo atrás de prejuízo, atrás de prejuízo. E ele chegou num ponto que ele ficou desenquadrado do que seria o limite mínimo de capital. Então, por que ele precisa de dinheiro? Ele precisa de dinheiro para recompor o capital próprio, né? O patrimônio líquido, capital social, para poder continuar operando. Tá? Isso não significa, por exemplo, que ele não tem caixa, que ele está insolvente ou qualquer coisa do gênero. São coisas diferentes. Mas a questão é, ele precisa dessa grana para se reenquadrar. Qual foi a solução que eles encontraram? À medida que, enfim, a empresa continua sofrendo uma brutal crise de credibilidade, eles se viram forçados ao seguinte, de quanto dinheiro a gente precisa? A gente precisa de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Bom, a gente vai ter que emitir ações. Mas a questão é, a que preço os investidores vão se dispor a subscrever as nossas novas ações? Aí eles chegaram à seguinte conclusão. Bom, eu não sei a que preço eu vou conseguir colocar, mas eu sei de quanto dinheiro eu preciso. Então a variável sobre a qual eu tenho controle é sobre o número de ações que eu vou emitir. Então basicamente é assim, olha, eu preciso, digamos, eu preciso de 1 bilhão de reais. Se você topar comprar a R$1 por ação, eu emito 1 bilhão de ações. Mas se você quiser comprar a só 50 centavos, então eu vou emitir 2 bilhões, porque eu continuo precisando de 1 bilhão. Nossa, então... Qual é o grande problema do IRB? Eles precisam de 1,2 bilhão de reais e eles não têm controle sobre o preço e o mercado não está disposto a pagar. Então eles viraram e falaram, olha, nós vamos emitir de X a Y ações e os preços, né, o intervalo de preço disso significa que no melhor cenário para eles emitiriam essas ações próximas a R$2 e no pior cenário seria em aproximadamente 70 centavos. Nossa! Por que está caindo? Porque o mercado está antevendo que essa subscrição só vai sair próxima do limite inferior. Ou seja, talvez saia a menos de R$1. Nossa! Isso significa que quem comprou antes vai tomar uma diluição brutal, porque o número de ações que está sendo emitido para reenquadrar a empresa é muito grande. Aí vem o outro argumento que eu vi, mas agora, né, como eles vão fazer o aumento de capital, eles vão ter dinheiro para investir, para crescer. Não, não vão. Porque, de novo, o objetivo desse aumento de capital é simplesmente restabelecer o capital mínimo que ele precisa para continuar operando do tamanho que ele é hoje. Não vai mudar nada. Não vai mudar. Não vai mudar. A empresa não vai para outro patamar de tamanho, de crescimento, de rentabilidade, de qualquer coisa do gênero. Não é um dinheiro... O IRB ele não está captando dinheiro para investir e crescer. Ele está captando dinheiro para repor o dinheiro que ele perdeu. Nossa, então, para quem é acionista, o cara tá levando um fumo violento, né? Tá. Caraca. E assim, não foi falta de aviso, gente. Não foi falta de aviso. Tipo, existem investidores que estudaram e apostam em IRB e tudo mais. Eu respeito imensamente, né, inclusive pessoas pelas quais eu nutro a mais profunda admiração e respeito, mas assim, eu, Ricardo, não consigo enxergar. Não consegue ver uma saída e que ela pode se valorizar bastante, né? Principalmente desse follow-on aí, né? Esse follow-on muito bagunçado, né? Tipo, eventualmente depois do follow-on, dependendo do preço e dependendo de nós efetivamente vermos a empresa parar de sangrar do ponto de vista de prejuízos, eu acho que vai chegar um ponto que a gente vai poder chegar na discussão. Porque eu falei lá no começo, do tipo, não é o George Clooney, né? É o Ricardo. Mas assim, é o Ricardo. Não é o Tiririca. Vale alguma coisa. Coitado do Tiririca, né? Tô aqui tirando o sarro dele porque ele é feio, né? Enfim, vale alguma coisa. Assumindo que a empresa continue... Do tipo, eu não trabalho com um cenário de o IRB vai falir, alguma coisa assim. Não. Então assim... A empresa com continuidade e tudo mais, ela vale alguma coisa. Só que para conseguir chegar nessa discussão, primeiro eu tenho que ver a empresa parar de sangrar do ponto de vista de resultados e eu preciso ver esse aumento de capital se decidir.
E são valores muito altos, né, Ricardo? Pô, 1 bilhão, meu. Né? Tipo, é valores, pô, 1 bilhão, meu. Se for, não, eu insisto assim, ó, eu preciso captar 1 bilhão porque eu joguei 1 bilhão fora. Então, é muito. Tipo, a gente perdeu 1 bilhão, gente. Parabéns pra gente. Excelente, nota 2. Gente, comentem aí, você investe em IRB, sim ou não? Deixa aqui nos comentários aqui.